O último tópico, que é titulação, na verdade é uma técnica de laboratório muito usada, muito empregada, que se baseia no tópico anterior, que é a mistura de soluções com solutos que reagem. Basicamente, a titulação, pessoal, é uma técnica que foi criada para poder aferir, titular, concentrações de soluções que eu não conhecia, partindo de soluções padrão. Se eu conhecia a concentração e, lógico, o volume também. Como é que funciona esse processo, pessoal? Que tem um pouco de aula de vidraria, tá? O aparato básico de titulação é você ter um suporte, que é essa partezinha aqui, ó. Tá? Isso aqui é um suporte. Vou anotar para você. Aula de vidrarias, equipamento de laboratório. Aqui no suporte eu tenho uma garra que sustenta aqui essa vidraria bonitinha, que se chama bureta. E a bureta ela é essencial aqui. A bureta, pessoal, ela é uma vidraria graduada. Ela tem graduações aqui de volume. Ela não é de alta precisão, mas ela tem uma precisão considerável, tá? E ela tem uma torneirinha aqui embaixo. Então o que ela faz? Você vai deixando o líquido escoar aqui e ele vai, o zero está aqui nessa parte superior, ó. Então quando você abre a torneirinha vai começando a descer do zero aqui. E aí, aconteceu a reação, vou mostrar um pouco disso. Acabou a reação, fechou a torneirinha, eu consigo ler o volume que foi gasto do cara que está na bureta. Quem vai na bureta aqui é sempre a solução que eu conheço, tá? Que eu chamo de titulante. Isso aqui é legal saber a parte teórica também, tá? Porque já caiu, inclusive. O titulante, pessoal, é aquele que eu conheço o volume, porque eu sei quanto vai gastar, e eu conheço também a concentração. É a solução conhecida. Bom, mas vai pingar onde esse negócio aqui? Vai pingar num negócio chamado Erlenmeyer, que é essa vidraria aqui. O Erlenmeyer é usado no lugar do Becker, porque o Becker, se eu agitar o Becker, a tendência do líquido é fugir. O Erlenmeyer, como ele é fechadinho em cima, eu posso agitar a solução e facilitar a homogeneização sem perder o conteúdo do material ali dentro. No Erlenmeyer eu vou botar o titulado, que é a solução que eu quero descobrir a concentração dela. Então eu conheço o volume, porque eu botei lá, obviamente, mas a concentração é desconhecida. Então aqui que está o meu probleminha, o que eu quero descobrir. E aí, geralmente também na Erlenmeyer, além disso tudo, eu vou colocar um indicador. Ácido base ou o indicador outro qualquer. Eu falo do ácido base porque os casos que caem em ensino médio de titulação cobram titulação ácido base. Então eu pego uma base para aferir um ácido para aferir uma base. E como é que eu sei que a reação acabou, né? Porque assim, beleza, vou aferir. Então eu vou botar um soluto para reagir com outro da solução, mas quando a reação acaba? Tem algumas soluções que elas são autoindicadoras, tá? Ela muda, ou ocorre precipitação, ou ocorre mudança de cor por algum outro motivo, e eu sei que a reação acabou, mas na maioria dos casos de ácido base não é assim. Eu tenho que misturar soluções com algum indicador químico que a gente viu na parte de ácido base para mostrar se realmente eu vou ter o meio ficando ácido ou básico. Porque a situação é a seguinte: eu estou pingando a base lá, a base é titulante, por exemplo, e o ácido é titulado. Estou pingando a base, estou aqui agitando o titulado, uma boa, pingando bonitinho. E aí vai chegar uma hora que a quantidade de mol de base que eu coloquei de ácido se iguala. pH fica neutro. Mas aí se eu colocar uma gota mais de base, o meio vai ficar bastante básico. E isso vai refletir no meu indicador. Então se fosse fenolftalina ficaria rosa, que é o mais usado. Ficou rosa, fecha a torneirinha. E eu vou saber que essa gotinha foi suficiente para passar um pouquinho a mais da reação. Então essa técnica tem um erro associado. Mas o erro dessa técnica é sempre uma gota a mais. Lógico, você pode aqui perder a mão e titular demais. Mas o ideal é sempre errar o mínimo possível. E aí eu chego em dois conceitos legais aqui, que até o cogumelo está aqui para te mostrar.
que é o ponto de viragem e o ponto de equivalência. O ponto de viragem é o que eu acabei de falar aqui. É o ponto no qual ocorre mudança de cor ou de precipitação, que alguma coisa física, visível ou nu aconteça. Tá? Só que isso acontece geralmente depois, ou um pouquinho depois do ponto de equivalência, que é o ponto no qual a igualdade total entre o número de mols de titulante e titulado. Eu estou na frente, estou lendo para você por causa disso. Então, o ponto de equivalência é um ponto teórico. O ponto de viragem é um ponto prático. Tá? O mundo ideal é assim, que eu bote uma gota que seja suficiente para deixar o meio menos rosa possível, se fosse fenolftaleína, por exemplo. Ou que eu forme a menor quantidade de precipitado possível. Tá? Que isso deixa o erro bem menor do que o esperado. Tá? Então, essa montagem é o que eu conheço como titulação. Tá? É a técnica de titulação. Como é que isso cai em vestibular, geralmente? Cai como cálculo. Só que assim, o que eu já sabia anteriormente para o caso de mistura de soluções com solutos que reagem, cabe para cá também. Só que tem uma fórmula que é possível deduzir, que eu estou mostrando para você aqui agora, que permite entender isso. Porque olha só, o que é o ponto de equivalência, que é o ponto que me interessa? É o ponto em que o número de mols, no caso de uma situação ácido-base, de ácido, do H+ do ácido, se igual ao número de mols de OH- da base. Isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de equivalência. Isso determina o fim da titulação. Então, vamos supor que eu tenho aqui um ácido qualquer, HXA, uma base qualquer, COHY. Um C é o cátion, A é o ânion. Tá? Eles vão reagir numa boa. Aqui eu botei, como eu sei que o H é mais e o OH é menos, Y e X são as cargas do cátion e do ânion, respectivamente. Mas tem uma coisa legal. Eu vou ter que ter XCs, que ó, se aqui é menos X e aqui é mais Y, eu faço aquela regra do escorrega, né? Y e X, e vejo que tem que ter CX a Y. Então eu vou ter que ter Y de ácido e X de base, X mol de base para formar isso aqui. Lembra uma coisa, pessoal, que aí o pessoal agarra muito aqui. Número de mols de H+ e de OH- não é número de mols de ácido e base. O número de mols de H+ é o número de mols de íons H+ livres que o ácido liberou, mas o ácido pode ser um ácido fraco. Então não é igual, tá? O número de mols de H+ ou de OH- não é igual ao número de mols de ácido ou de base. Mas é o seguinte, beleza. O problema que eu tenho é que eu não consigo medir o número de mols de H+ ou OH- facilmente. Mas eu consigo medir o número de mols de ácido ou de base. Porque eu consigo pesar, fazer a solução. Então eu vou trocar o número de mols de H+, de OH- pelo número de mols de ácido e base. Tipo, como é que eu faço isso? O H+ é o quê? É esse cara aqui, ó. Está sendo formado aqui. E eu tenho X de H+. Tá? Eu tenho X de H+ aqui. Então eu faço X vezes GNH, XA, que é o ácido, tá? Vai ser igual a Y vezes o número de mols de base, porque eu tenho Y OH- e XH+ na base e no ácido, respectivamente. Pô, beleza, cara. E aí o que eu faço então? O que eu vejo na prática? Que o número de mols de ácido e de base pode ser convertido em uma coisa um pouco mais fácil, usando minha colinha aqui. Lembra que a concentração molar é número de mol sobre volume? Mol do soluto sobre volume? Então eu consigo prever e trocar o número de mol do soluto por concentração e volume, que são coisas mais palpáveis, mais fáceis de medir. Então eu vou ter que a concentração de ácido, concentração molar de ácido, vezes o volume de ácido, da solução de ácido, vai ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Multiplicado por quem? Pelos coeficientes de estequiometria da base e do ácido de maneira invertida. Então, tipo, se eu pegar o coeficiente que eu balanceei a equação do ácido base, que está multiplicando a base,
e inverter para o ácido, e o coeficiente que está balanceando o ácido inverter para a base, vai dar certo numa boa. Ou pensar assim também, o número de H's que estão na equação do ácido vai multiplicar o número de mol de ácido. O número de OH- está na equação da base, vai multiplicar a equação da base. Essa fórmula aqui, ela vale para qualquer caso de titulação ácido-base. E, embora pouco provável, ela pode cair com outras formulações também, tá? Com outras unidades presentes. Inclusive até com massa molar. Mas o mais comum é aparecer isso aqui. Assim, beleza, como é que eu aplico isso então? Esse aqui eu achei legal, mas tem muita letra aqui. Achei confuso. Vamos ver. Trouxe um exemplo prático. Qual a concentração de uma solução de ácido sulfúrico cuja amostra de 10 ml foi titulada por 20 ml de solução 0 mol por litro de NaOH? Então vamos entender a parada. Eu tive ácido sulfúrico e NaOH. Então eu não sei a solução de ácido sulfúrico, quero saber ela. Então, o primeiro passo é qual reação está acontecendo? Sempre tem o ácido sulfúrico, tem o NaOH, ácido e base vão formar sal e água, vai ser Na2SO4, que é o sulfato de sódio, mais água. Só lembrando que isso depende da carga dos íons aqui. Não está balanceada a equação, porque eu gastei 2 sódios, então eu vou ter que botar 2 sódios aqui, 2 Hs com... desculpa. 2 Hs, 4 Hs, tem que ter 4 Hs aqui, 2 águas. Agora está certo. Então, tipo, eu gastei 1 mol de ácido para reagir com 2 mol de base. Aí eu vou usar a minha fórmula anterior. A concentração do ácido vezes o volume do ácido tem que ser igual à concentração da base vezes o volume da base. Parece com a forma de diluição, né? Só que tem um detalhe a mais. Quem que eu multiplico aqui dos lados aqui, ó? O número que está sendo do balanceamento do NaOH, que é da base, vai multiplicar o ácido. E o número que está balanceando o ácido vai multiplicar a base. Feito isso, meu amigo, aí é festa. Ó, 2 vezes. Quem é a concentração de ácido? Bom, quero saber ela. Não sei. Quem é o volume da solução de ácido? Bom, eu usei 10 ml de solução de ácido. Quem é a concentração da base que eu usei? Bom, foi o titulante. Esse eu conheço. 0 mol por litro. E o volume da base foi 20 ml consumido no processo. Beleza. Vou cortar aqui, ó, ml com ml. Posso cortar esse 0 com esse 0 também, né, para facilitar a minha vida. Então vou ter que a concentração de ácido vai ser igual 0,1 vezes 2 dá 0,2. 0,2 sobre 2 mol por litro. Isso aqui vai dar o que então? 0,1 mol por litro, que é a concentração do meu ácido sulfúrico na solução, de acordo com a resolução aqui. Beleza. E faz sentido, porque olha só, eu não gastei o dobro de volume de solução de hidróxido de sódio para reagir com a solução de ácido sulfúrico. Então, se a concentração é igual, isso faz sentido, porque eu tenho gastado o dobro de mols mesmo lá. Eu fiz isso claramente no final. Então, essa é a maneira de fazer, galera. Outra maneira de fazer é, você tem a concentração do sódio, calcula o número de mols do sódio que eu tenho presente, e fala assim, se eu tenho essa quantidade de sódio presente, eu tenho que ter a mesma quantidade de mols de ácido sulfúrico presente. Você sabe o mol de ácido sulfúrico, você sabe o volume, você acha a concentração também. Só que eu acho, no caso da titulação, sinceramente, que a formulinha aqui te ajuda. Porque é uma fórmula que abrange qualquer situação, qualquer balanceamento.
e sempre vai dar certo. Só toma cuidado para não esquecer de inverter os tópicos lá e não trocar aqui a montagem da equação, porque ela no fundo é uma equação simplesinha e funciona muito bem.